O grupo se reuniu no Parque Farroupilha para aplicar um questionário aos jovens que lá se encontravam. O questionário conta com 4 perguntas pessoais de múltipla escolha e outras 2, uma sobre a idade e a outra sobre o gênero do indivíduo. O objetivo do questionário é averiguar se, de fato, os jovens possuem a crença que está pronto para um cargo maior na hierarquia de uma organização, e verificar se fatores como escolaridade, idade e gênero influenciam a noção do jovem. Vamos observar um exemplar do questionário. Pergunta de número 1. Hoje, você se considera apto psicologicamente para assumir um cargo de chefia? Serve para verificarmos se há uma tendência dos jovens se considerarem aptos para um cargo de chefia. A pergunta de número 2. Em quanto tempo você acredita que demorará a atingires o teu objetivo profissional? A pergunta serve para averiguarmos se os jovens possuem de fato um pensamento profissional imediatista. A pergunta de número 3, escolaridade, serviu para que possamos ter uma ideia do nível de instrução dos jovens. A pergunta de número 4, você trabalha ou já trabalhou, serviu para que possamos saber quantos jovens, de fato, possuem experiência profissional. E por último, foi solicitado aos entrevistados que preenchessem o formulário com idade e gênero. Análise de dados. Foram respondidos 77 questionários, sendo 35 por homens e 42 por mulheres. Média de idade dos entrevistados é de 22 anos. 64 afirmaram que trabalham ou já trabalharam. 38 responderam que se consideram psicologicamente preparados para um cargo de chefia, sendo 21 homens e 17 mulheres. 39 responderam que não se consideram psicologicamente preparados para um cargo de chefia, sendo 14 homens e 25 mulheres. Nota-se que 60% dos homens se consideravam aptos psicologicamente para assumir um cargo de chefia. Já para as mulheres, esse número se reduz para 40%. Por consequência, 60% das entrevistadas não se consideravam aptas psicologicamente. Uma explicação para essa discrepância entre os sexos talvez seja a que os homens se consideram melhores líderes e responsáveis pela manutenção do lar. Apenas 8 dos que se consideravam psicologicamente preparados para um cargo de chefia não haviam ingressado até o presente momento na graduação. Observa-se aqui o papel em que a graduação exerce nos jovens em sua concepção de crescer profissionalmente. Dos entrevistados, apenas 2 responderam que já atingiram seus objetivos profissionais, e ambos se consideravam psicologicamente aptos para assumir um cargo de chefia. 12 jovens responderam que acreditam que irá demorar menos de 2 anos para atingirem os seus objetivos profissionais. Nessa crença de conseguir atingir seu objetivo com maior rapidez, 4 pessoas responderam que possuíam graduação completa, e todos se consideravam aptos a ocupar um cargo de chefia, enquanto os outros 8 se constituem de pessoas jovens, idades de 16 a 21 anos, sendo que nenhum está na faculdade. Outro fato interessante é que apenas 2 se consideravam aptos para assumir um cargo de chefia. 28 jovens responderam que acreditam que demorará em atingir o seu objetivo profissional no período de 2 a 5 anos. Essa alternativa foi a que recebeu o maior número de respostas. Interessante notar que desses 28 jovens que responderam a essa alternativa, 17 possuem graduação incompleta. Dá para notar na crença que o jovem tem que, no momento em que terminar a graduação, esse irá, em pouco tempo, conseguir um bom emprego. 18 responderam de 5 a 10 anos. 7 responderam mais de 10 anos, sendo que nenhum possui mais de 21 anos. 7 responderam que não sabiam, sendo 6 estando já na graduação e ou já terminaram. Conclusões. Podemos observar que os jovens não são tão imediatistas em relação à realização profissional, e que essa tendência se intensifica naqueles que ainda estão estudando. É interessante notarmos que aqueles que possuem a crença de atingir o seu objetivo em menos de 2 anos, 66% possuíam um nível de instrução mais baixo e que se caracterizavam por pessoas mais jovens do que a média. Isso leva a crer que o nível de instrução aumenta o tempo em que o jovem irá demorar a atingir o seu objetivo, uma vez que esse irá atrás de objetivos maiores. Em relação ao grau de instrução, as pessoas acreditam que este é um fator determinante para atingir o seu objetivo profissional, e ao término de seus estudos, os jovens acreditam que irão conseguir alcançar suas metas. Homens têm a tendência de se considerar mais aptos psicologicamente para um cargo de chefia do que as mulheres.
Se você nasceu na década de 80 ou 90, pertence à famosa geração Y, período conhecido por grandes inovações tecnológicas no mundo. Para saber um pouco mais sobre suas características, entrevistamos Cíntia Bortotto, consultora em RH. São pessoas que exigem e precisam de feedback constante. Eles querem saber se eles estão indo bem, se eles podem melhorar. Outro ponto é a crítica, né? É mais difícil de ouvir a crítica quando você sempre esteve num ambiente em que se ressaltou os pontos fortes. Diferente desses jovens, as gerações anteriores são pouco questionadoras e lidam bem com a frustração. E quando se encontram dentro do ambiente de trabalho, é comum algum tipo de atrito. A Ariane é diretora comercial de uma empresa de soluções em telefonia e tem a maioria de seu quadro de funcionários abaixo dos 23 anos. Ela nos conta alguns de seus desafios no cargo. Acho que hoje a maior dificuldade de ser gerente desses jovens é que eles são muito imediatistas, né? Então eles têm a questão de querer fazer tudo, não conseguir administrar nem priorizar as atividades. Um segundo ponto, né, que também pode ser importante, é quando ele não se sente minimamente comparado com o que os outros colegas estão recebendo. Aí eu digo em termos salariais, porque ele sim gosta de recompensa, remuneração. Alguns desses jovens cresceram e se desenvolveram rapidamente em suas profissões, já exercendo cargos de liderança. É o caso de Raquel, gerente do NUB com apenas 21 anos. Desde quando eu entrei aqui, eu tive treinamentos, eles investiram bastante nos meus conhecimentos em capacitação interna, então eles valorizam muito o profissional. Então eu tive a oportunidade de mostrar o meu potencial e de ser reconhecida. Para finalizar, nossos especialistas dão dicas para os gestores saberem lidar com esses brilhantes estudantes. Com essa geração, o principal é a conversa. Realmente você tem que trazer eles para a conversa, mas não pode ser uma conversa que você não traga tangibilidade. Você tem que trazer fatos, valores, estatísticas. Realmente você tem que mostrar para ele que ele mudando a atitude ele vai ter um ganho. Eu não estou aqui falando que você tem que mudar a forma de avaliação de desempenho, a forma de metodologia de feedback da empresa de uma maneira formal. Mas é o próprio gestor que pode se adaptar dando esse feedback até de uma maneira informal. Ele pode chamar para um almoço, para um café e comentar o que ele vem percebendo do trabalho desse membro, desse colaborador. Primeiro você tem que ter humildade para aceitar começar de baixo. Depois, com as suas competências desenvolvidas e força de vontade, a promoção virá.